eu olho para ti, eu sinto uma água viva que sai de dentro de mim. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. O Senhor esteja convosco, irmãos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Versículo 12. Quando, pois, Jesus ouviu que João fora preso, retirou-se para a Galiléia. Deixando a cidade de Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, à margem do lago, nos confins de Zabulon e Neftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías: a terra de Zabulon e de Neftali, região vizinha ao mar, a terra além do Jordão, a Galiléia dos gentios. Este povo que jazia nas trevas, viu resplandecer uma grande luz, e surgiu uma aurora para os que jaziam na região sombria da morte. Desde então, Jesus começou a pregar, toda a igreja: fazei penitência, pois o reino dos céus está próximo. Caminhando ao longo do mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhe Jesus, toda a igreja: vinde após mim, e vos farei pescadores de homens. Na mesma hora, abandonaram suas redes e seguiram a Jesus. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, que estavam com seu pai, Zebedeu, consertando as redes. Chamou-os, e eles abandonaram a barca e seu pai, e o seguiram. Jesus percorria toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Palavra da salvação, igreja. Beije o Santo Evangelho, que pelas palavras do Santo Evangelho Os nossos pecados. Amém. eu quero ver a igreja. Não vou. Que lindo, é lindo esse louvor. O que, meu Deus, aleluia. Me lembro muito bem de onde Ele me tirou. O projeto falido que Ele investiu. A construção da minha história. Na galeria dos vencedores, reservou pra mim um lugar. Vitórias e conquistas me fez alcançar. Aponte para o céu. Será lá vou abraçar o resumo da minha história ao encontrar. Igreja, o maior troféu é no livro da vida, saber que o meu nome está escrito lá. E quando os portais da glória se abrirem,
Abraça Jesus, igreja. Oh, aleluia, igreja. Oh, 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 oh. O resumo da minha história eu encontrar. Você. O maior troféu é no livro da vida, saber que o meu nome está escrito lá. E quando os portais da glória se abrirem, O maior troféu é saber que um dia no coração celeste eu irei cantar. Na eternidade será só começo. quando o meu mestre eu abraçar. Aleluia. Lá em cima. Aleluia. Oh, Jesus. Para sempre, santo, santo, eu irei cantar. Aleluia. Aleluia. Para sempre, santo, santo, eu irei cantar. Aleluia. Aleluia. Oh, Jesus maravilhoso. Santo, eu irei cantar. Aleluia. Aleluia. Para sempre, santo, santo. O maior troféu é no livro da vida, saber que o meu nome está escrito lá. E quando os portais da glória se abrirem, o maior troféu é saber que um dia no coração celeste eu irei cantar. Na eternidade será só começo. Quando, igreja? O maior troféu é no livro da vida, saber que o meu nome está escrito lá. E quando os portais da glória se abrirem, Oh, glória, aleluia, Senhor. Chama. O maior troféu é saber que um dia Quando, igreja, quando? no coração celeste eu irei cantar. Na eternidade será só começo. Quando, igreja? Abraça Jesus, abraça Jesus. Segura na mão de Jesus e abraça. Quando meu mestre eu abraçar. Aleluia, glória a Deus. Amém, igreja? Sentados, amados, amadas, para o sermão dominical. Irmãos, nós fizemos hoje, no início da Santa Eucaristia, uma oração de renúncia. Irmãos, o cristão tem que saber o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Abra a sua Bíblia em Deuteronômio, livro do Deuteronômio, é o 5º livro da Bíblia. Deuteronômio, capítulo 18. É o 5º livro, lá no início, irmãos. A Bíblia tem, se for edição católica, 73, edição evangélica, 66. Então, 5º livro, lá no início, né? Deuteronômio 18, a partir do versículo 19. Olhe para a Bíblia. Você vai aprender na Bíblia agora, na palavra, o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Quem está sem Bíblia, não fica olhando para mim não. Olha para a palavra, medite na palavra, leia a palavra. E na próxima Eucaristia, traga a sua Bíblia. Um guerreiro sem espada é um guerreiro derrotado. Deuteronômio 18, versículo 9. Deuteronômio 18, versículo 9. Aqui Deus estava falando para o povo que estava entrando e entrar na terra prometida, na terra de Canaã, na terra dos cananeus. O povo de Israel, que foi liberto da escravidão do Egito, passou 40 anos andando pelo deserto e o povo estava prestes a entrar na terra prometida. E lá o povo ia conhecer, ia se deparar com muitos povos pagãos, adoradores de ídolos. E agora veja o que Deus fala para o seu povo.
e hoje para nós, o povo cristão, povo da segunda aliança. Capítulo 18, versículo 9. Deus falando para o povo de Israel e para nós hoje, igreja. Toda a igreja. Quando tiveres entrado abomináveis. 10. Nem quem se dê ao feiticismo, porque o Senhor teu Deus, e é por causa dessas amém. Versículo 13 também, igreja. Serás. Acompanhe agora, eu vou lendo, mas acompanhe você aí na sua Bíblia. É Deus falando para o povo. Quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá, ou seja, a terra de Canaã, a terra prometida, não te porás a imitar as práticas abomináveis, ou seja, Deus abomina, Deus detesta essas práticas. Ora, se Deus detesta essas práticas, que depois aqui vão ser citadas, significa que Deus não está lá. Algumas pessoas dizem assim: olha, toda religião que fale de Deus é boa. Não, você tem que procurar a igreja, o local onde se fala da palavra. Porque o diabo também fala de Deus. Quando o diabo tentou Jesus, está em Lucas capítulo 4, ele tentou Jesus usando a Bíblia, citando a Bíblia para Jesus. Então o diabo, ele conhece a Bíblia. Então não é apenas falar de Deus. Não, não, não. Falar de Deus, falar com Deus, sobretudo falar com Deus, segundo a sua palavra. Deus diz: quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá, como se chama a terra prometida? Terra de Canaã. Não te porás a imitar as práticas, olha lá, igreja, abomináveis da gente daquela terra. É Deus falando: não imite, não faça a mesma coisa. Não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha. Ou seja, pessoas que eram marcadas, irmãos, marcadas pelos ídolos, pelos espíritos. Olha, você agora pertence a Oxóssi e marca lá. Você agora pertence a Iemanjá e marca lá, com ferro, com brasa. Não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem quem se dê a igreja aqui, igreja o quê? Nem quem se dê a adivinhação. Qualquer prática adivinhatória é condenada por Deus. Qualquer tipo. Leitura de mão, leitura de carta, tudo. Ah, não, aquelas brincadeirinhas de escola, não é? Vamos, irmãos, qualquer tipo de tentativa de adivinhar o futuro é condenada por Deus. E ali abre-se uma porta para o diabo entrar na vida da pessoa que desobedece, por mais que pareça brincadeira. Continuando, igreja. Depois da adivinhação, o que é, igreja? Astrologia, horóscopo, igreja. Por isso que na oração agora da renúncia, eu renuncio em nome de Jesus ao espírito de horóscopo. Ah, não, quem rege a minha... Eu sou do signo de Capricórnio. Quem rege a minha vida é o planeta tal, é Saturno, é Urano. Irmãos, quem rege a minha vida, quem governa a minha vida não é a Lua, não é Marte, não é Vênus, não é estrela. Quem é dono da minha vida e governa a minha vida é o Criador de todos os planetas e estrelas, que é o Deus Todo-Poderoso. Cristão não tem número da sorte, cristão não tem cor da sorte. A minha sorte está no nome de Jesus. Não é uma roupa que eu uso, não é um número que eu uso que vai me proteger. Quem me protege é o sangue de Jesus. Cristão não tem signo. Às vezes eu vejo lá no Instagram, você vai lá no histórico, acho que é histórico que fala da pessoa, está lá, Capricórnio, Sagitário, não sei o que e tal.
Quando alguém me pergunta, poucos me perguntam, graças a Deus, porque já sabe a minha resposta. Quando alguém me pergunta qual é o seu signo, eu falo, não tenho signo. Signo significa sinal. Aliás, eu tenho um sinal. O meu sinal é a cruz de Jesus. Na cruz eu fui salvo. Este é o meu sinal. Este é o meu sinal. E eu tenho até também uma cor, a cor do sangue de Jesus, que me salvou na cruz do Calvário, que comprou a minha salvação, que lavou os meus pecados e os seus. Cristão não tem horóscopo. Ah, mas olha, reverendo, se eu não responder para ele e para ela, o meu amigo da escola, da faculdade, sei lá, vai ficar chateado comigo. Quando você está doente, quem é que vem? Quem é que pode curar você? Seu amigo da escola ou Jesus? Então se preocupe com Jesus. Não se preocupa com a opinião dos outros. Se a pessoa for realmente teu amigo, tua amiga, vai respeitar a tua fé. Agora o problema é que tem cristão que quando sai daquela porta ali, se torna invisível. Invisível. Ele pode trabalhar anos de uma empresa e ninguém sabe que ele é cristão. Ninguém sabe que ela é cristã, sabe por quê? Porque ela tem vergonha, ele tem vergonha. Quantas pessoas que não andam com a Bíblia, sabe por quê? Não, porque eu esqueci, mentira. Deixou a Bíblia em casa porque tem vergonha de andar com ela. Que alguém zombe de você, que zombam, não tem problema. Também zombaram do meu Salvador naquela cruz. Quem zombou de Jesus está morto e o meu Salvador está vivo, glória a Deus. Cristão não tem signo. Você não tem signo. Quando você diz assim, eu tenho um signo, significa que você está sendo conduzido, governado, protegido por algo que não pode te proteger, por algo que não pode fazer nada por você. Saturno, Urano, Netuno, Marte, Júpiter, sei lá, não pode fazer absolutamente nada por você. Só Cristo pode. Ele está vivo. Irmão, o Senhor diz, ou quente ou frio. Apocalipse 3. Morno Deus vomita da boca. Continua, igreja. Aos agouros. O que é agouro? Tinha um desenho. Eu acho que vocês lembram desse desenho. Não sei se só é da minha época de criança. Tinha o leão e tinha a hiena. Né? Tu lembra? Ó céus, ó azar. Esse aí mesmo. Irmãos, o leão era esperto. Sempre tinha uma ideia, sempre, sabe, era animado, podia estar na pior situação, mas ele tinha uma ideia, ia fazer. E o outro, a hiena do lado, acho que era hiena, não é hiena, acho que era uma hiena. A hiena do lado, o tempo inteiro, o cara lá querendo, sabe, se safar, resolver o problema, e a hiena do lado. Ó céus, ó azar, não vai dar certo, não vai dar certo. Agouro, irmãos, agourento é aquela pessoa que só tem palavra de derrota, de destruição. A Bíblia condena os agoureiros. Sabe aquela pessoa sempre negativa, sempre do contra, que nada vai dar certo. O marido chega em casa animado, porque ele está com ideia, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Aí a esposa, aquela agourenta, quando o marido chega e conta para ela, ela fala igual a hiena. Ó céus, ó azar, não vai dar certo. Isso é agouro, irmãos. É desejar o negativo. É aquela pessoa pesada. Ou então é a mulher que chega em casa, a esposa animada, com ideias novas e querendo trabalhar, e vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai ajudar o companheiro, vai ajudar o marido, vai ajudar o esposo. E o esposo, ó céus, ó azar, não vai dar certo. Isso é agourento. É uma pessoa que fica agourando, irmãos. Que tipo de cristão é você, meu irmão? Que tipo de cristão é você? Em quem você tem colocado sua confiança, sua esperança? Coragem! Se Deus é por nós, tudo posso. Então para de ser agourento. Ah, não vai dar certo. Ah, não vai dar certo. Continua. Ao feiticismo, feitiçaria. Está com um problema. Olha, tem uma senhorinha em tal lugar que precisa ver. Ah, mas ela é muito, geralmente, né? Ela é muito católica. Você chega na casa dela, tem um monte de imagem. Nossa, ela reza o Pai Nosso. Olha, e mais, olha, o diabo é muito astuto. Tem Bíblia na casa dela, uma Bíblia enorme, aberta lá. Olha como o diabo é astuto. Se a Bíblia diz claramente feitiçaria,
feiticeiros. Quem resolve o teu problema não é feiticeiro, feiticeira. Quem resolve o teu problema é aquele que morreu e ressuscitou. Jesus de Nazaré, aleluia, igreja. Feitiçaria. Também magia. Trabalhos. Ou a invocação dos, ou espiritismo, depende da. Quando você chama os mortos, irmãos, preste atenção nisso. Preste atenção. A Bíblia diz em Hebreus 9:27, preste atenção, querido, querida. Por isso que muitos irmãos às vezes ficam cegos na fé, porque não prestam atenção no sermão da igreja, do que a igreja fala. A Bíblia diz em Hebreus 9:27, aos homens está determinado, decretado por Deus, que morram uma só vez. Ora, se a gente morre uma só vez, é porque vai nascer uma só vez. Amém? Então reencarnação não existe. A Bíblia condena. A Bíblia é categórica, não existe. É uma vez só. Morreu, vai ter o julgamento. Quando você é julgado, é céu ou inferno. Não tem purgatório, não existe isso na Bíblia. É céu ou inferno. É céu ou inferno. Está muito claro em Lucas capítulo 16. Morreu o rico, avarento, ele morreu e foi para o inferno. O Lázaro, o pobre, morreu e foi para onde? Para o céu, para o seio de Abraão. É céu ou inferno. E Jesus ainda disse, entre o céu e o inferno existe um grande abismo. Quem está no céu não pode passar para o inferno, quem está no inferno não pode passar para o céu. Não tem uma outra chance, como alguns falam por aí. Não tem na Bíblia, irmãos. Tem nada na Bíblia que fala de purgatório. É céu ou inferno. Você tem que se converter hoje, irmão. Irmã, olha para mim, querido, querida. Olha para mim aqui, ó. Olha para mim. Você tem que se converter hoje. Você tem que aceitar a Cristo na tua vida hoje. Você tem que mudar de vida hoje. Entregar a tua vida a Cristo. Os teus pecados a Cristo. Ele vai conduzir a tua vida. Você vai andar em novidade de vida. Porque se o Senhor chamar você hoje, não vai ter, não, depois que morre, vou acender vela, vou acender. Não tem na Bíblia. Eu sempre tive vontade de falar isso. Nunca pude. 18 anos, fiquei ali. Falar, meu Deus, não está na Bíblia. Mas eu tinha obrigado a falar, porque estava na outra doutrina. Mas agora eu posso falar, não está na Bíblia. Não tem na Bíblia. Siga a Bíblia. Está na Bíblia, você crê, não está na Bíblia, não crê. É invenção humana. Os homens inventam doutrinas. Procure na Bíblia o respaldo bíblico. Se está na Bíblia, você crê. Continua a palavra do Senhor. Invocar os mortos. Porque o Senhor teu Deus, o que ele acontece? Abomina aqueles que se dão a essas práticas. Deus abomina, irmão. Então você não pode fazer isso. Não é brincadeira não. Deus disse não. Deus disse não. E não é não. Não existe mais ou menos com Deus. É quente ou frio, morno Deus vomita da boca. Ou a igreja é quente ou ela é fria. Ou o cristão é quente ou é frio. Ou eu creio ou não creio. Ficar com o pé num barco e no outro barco não dá. Ou você assume a fé em Cristo, ou então não dá. Vejam a primeira leitura de hoje. O que nos fala a primeira leitura? Que Paulo ficou sabendo que na cidade de Corinto havia divisão. A divisão é do diabo. A palavra diabo vem do grego diabolos. E a palavra diabolos significa aquele que divide. Irmão, isso é muito sério, irmão. Porque Paulo ouviu falar que alguns irmãos da família de Cloé, era uma família cristã. Através dessa família, ele ficou sabendo que na igreja de Corinto havia muitas contendas entre os irmãos. Divisão entre os irmãos. Divisão é obra do diabo. Como eu falei para vocês, a palavra diabo vem do grego, diabolos. E a palavra diabolos, ou diabo em grego, significa divisor, aquele que divide. Aquele que quando entra, ele entra para desgraçar a situação. Ele entra para tumultuar a situação. E Paulo diz, olha, na igreja não pode ser assim. Na casa de Deus não pode ser assim. Oh meu Deus, está tão clara aqui a palavra, meu Pai. E às vezes a gente vê no meio da igreja, Corinto, hoje é a mesma coisa na igreja de hoje, e seja ela qual for, essa divisão. Algumas pessoas têm um espírito de confusão, e não percebe que tem um espírito de confusão,
que onde a pessoa entra, ela causa divisão. E isso é servir ao diabo. Porque o diabo é aquele que divide, que causa guerra, tumulto. Não pode, irmãos. Em nosso meio não pode ser assim. A gente causa escândalo para a igreja, para os irmãos que estão começando agora. Tem irmão que está vindo hoje pela primeira vez na igreja. Tem irmão que está começando a ter a sua vida em Cristo agora. São ainda crianças na fé. E nós que estamos há mais tempo na igreja, nós devemos ser adultos na fé. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor me ajude e ajude vocês também. Porque às vezes eu fico pensando, meu Deus do céu, olha que atitude dessa pessoa. Olha que atitude dessa pessoa. Fico pensando, meu Deus, onde é que a pessoa tem a cabeça? Onde tem um coração? Não é? Onde tem um coração? Se o nosso coração está em Cristo, eu não quero, irmãos. Eu quero viver em paz. Eu quero ser uma pessoa de paz. Eu quero viver em paz com as pessoas. Se a outra pessoa não quer, problema dela. Ela vai responder diante de Deus pela atitude dela. Ô reverendo, eu pedi perdão a uma pessoa, ao meu ex-marido, minha ex-esposa, ao amigo, sei lá. E a pessoa não aceitou. Problema dele, problema dela. Você fez a sua parte. Você foi lá humildemente e disse, olha, eu reconheço, eu errei. Me perdoa. Talvez não vai voltar. A situação não vai voltar. Talvez a amizade não volte, o relacionamento não volta, talvez não volte. Mas você não vai carregar aquele peso para o resto da vida, de algo que aconteceu por sua causa, por minha causa. Peça perdão. E hoje no Santo Evangelho, queridos, qual foi o Evangelho, irmãos? Mateus, versículos. Jesus deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, na casa de Pedro, de Simão Pedro. Porque havia uma profecia que dizia que o Filho de Deus deveria morar lá, naquela região. Era profecia. Tudo na vida de Jesus era profecia, irmãos. Tudo que Jesus fazia se cumpria a palavra, a Bíblia. E diz a palavra de Deus, o povo que jazia nas trevas viu uma grande luz. Que luz é essa? Jesus. Jesus. Jesus caminhando junto ao mar, viu dois irmãos. Quais são? Simão Pedro e... Não. Vejam na Bíblia, 18, versículo 18. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos. Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. O que Jesus disse para eles? Versículo 19, irmãos. E eles deixaram as redes e seguiram a Jesus. Depois mais dois irmãos, quais são? Agora sim, Tiago e João. Os dois eram filhos de... Também eram pescadores. Estavam em companhia do pai. Vejam que Pedro e André estavam consertando as redes, mas não estavam na companhia do pai. Para os dois irmãos, Tiago e João, foi mais difícil. Porque além de deixar as redes, eles deixaram também, quem? O pai, para seguir a Jesus. E Jesus disse, a partir de hoje vocês serão pescadores de homens. O que significa isso, irmãos? Pescadores de almas para Cristo. Eu recebi essa semana uma frase, acho que está no meu Instagram. Quem crê que está salvo, tem desejo de salvar. Presta atenção. Quem crê que está salvo em Cristo, que a salvação já foi comprada, a minha e a sua já foi paga, essa pessoa tem desejo de salvar. O que significa isso? Quando eu tenho certeza de que Cristo já comprou a minha salvação e que eu já estou salvo, se eu morrer hoje, eu vou para o céu, porque já foi comprada a minha salvação, eu tenho um desejo que outras pessoas também tenham essa certeza. Agora, se você não tem certeza, você não fala de Cristo para as pessoas. Guarda o que eu vou falar agora. Se você não fala de Jesus, não fala de Cristo para os outros, é porque você não tem Cristo nem para você. Se você não reparte o pão com os outros, é porque você não tem pão nem para você.
Se você não reparte a misericórdia com os outros, é porque você não tem misericórdia nem para você. Você está com fome, cansado, fatigado, faminto, desesperado. Você não é uma pessoa feliz. Quem salva tem desejo de salvar os outros. O que significa isso? Ligar para alguém antes da Eucaristia e falar assim: eu estou indo para a igreja, vamos. Não é ter vergonha. Não é ser cristão invisível. Aquele cristão que ninguém sabe. Eu pergunto, quantas pessoas do teu convívio, da amizade, da família, sabem que você, agora, que vocês estão aqui na igreja? Quantas pessoas sabem que você está adorando a Deus agora? Eles deveriam saber. Eles deveriam saber que para você é importante vir à igreja no domingo, dia do Senhor. Eles deveriam saber que você é um homem temente a Deus, uma mulher temente a Deus. Eles sabem? Todos os seus amigos, todos, futebol, da diversão, todos os seus amigos, sabem que você é um homem crente em Jesus Cristo? Ou uma mulher crente em Jesus Cristo? Todos os seus amigos sabem que todo domingo você vem aqui à igreja? Ou se ele passar ali agora e ver você aqui na hora da saída da igreja: nossa, você vem à igreja? Eu nem sabia que você frequentava a igreja. A Bíblia diz que Pedro e André, Jesus disse: venham, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Irmãos, para terminar, já estou terminando. Quem poderia estar aqui ao seu lado agora? Pense um pouco. Quem poderia estar com você aqui agora? Pense, apenas pense. E por que essa pessoa não está? Responda para Jesus, não para mim. É a Ele que você tem que responder pelas suas atitudes, não a mim. Não sou juiz, é Ele. Por que Ele não veio? Por que ela não veio? Você não convidou? Você não insistiu? Ok. Imagine, que Deus não permita, mas pode acontecer. Imagine que essa pessoa morra hoje. Imagine que essa pessoa morra hoje. E ela não vá para o céu. Porque não conheceu o amor de Jesus. Não se converteu a Cristo. Ok. Ela não foi para o céu. Foi para o inferno. Amanhã você morre. Será a sua vez de estar diante do tribunal. Como você, como eu, vai se apresentar diante do juiz? E quando Jesus perguntar assim: e João? E Maria? O que você vai responder? Jesus, quando chamou Pedro e André, e depois Tiago e João, ele disse claramente: venham atrás de mim, me sigam. E eu vou fazer de vocês, a partir de hoje, pescadores de pessoas, de seres humanos, para Cristo, para Jesus. Irmãos, como diz a primeira leitura, não é Paulo que salva, não é Pedro que salva, não é Francisco que salva, não é Wilson que salva. Quem salva é Jesus. Vocês estão aqui atrás de uma pessoa. Jesus disse a Pedro e a André: vocês venham atrás de mim. Sigam Cristo. Se o meu ministério está ajudando você a seguir a Cristo, glória a Deus. Mas o mérito não é meu. Não é a mim que você tem que agradecer. Não é a mim que você tem que aplaudir. Você tem que aplaudir e agradecer aquele que chamou você, que conhece você pelo nome, como nós cantamos. O meu nome e o seu nome está escrito no livro da vida nos céus. Sigam a Cristo. Não sigam ao ser humano. Se você segue ao ser humano, quer um exemplo? Pedro negou Jesus. Lembram? Jesus estava na casa de Caifás. A empregada disse assim: olha, eu conheço você. Pedro disse: não, eu não conheço ele. Imagina se as pessoas estavam seguindo Pedro. Na hora que Pedro negou Jesus, todas aquelas pessoas que seguiram Pedro e não a Jesus, naquele momento caíram na fé, zabaram, porque seguiram a ele. Não, sigam a Cristo.
Vocês estão aqui por causa de Jesus. Repito, se o meu ministério sacerdotal está ajudando você a conhecer Jesus, a se aproximar de Jesus, glória a Deus, não a mim. Isaías 42, versículo 8, Deus disse: eu não divido a minha glória com ninguém. A glória não é minha. Eu sou igual a você, exatamente igual a você. Um dia eu vou estar diante do tribunal e vou responder pelas minhas atitudes, pela minha vida, como você vai responder pela sua vida. Siga Cristo, mas em nome do Senhor, salve pelo menos uma alma para o céu. Chame, convide, insista, insista. Amém.